Bem-vindo ao Parágrafo Secreto. Aqui, as histórias ganham vida em forma de áudio. Coloque seus fones, abra os livros e nos acompanhe em mais um episódio de A Sombra dos Deuses, de John Gwynne. Capítulo 11. Varg. Varg abriu os olhos, olhando para figuras difusas e sombras. Pestanejou, com a visão a focar-se devagar, imagens a formar vigas de madeira e um teto abobadado. Havia pombos a rolhar nas través e um corvo, negro e encolhido, parecia fitá-lo. A luz do sol passava pelos orifícios de respiração e pelas janelas com persianas. Varg tentou virar-se, tinha algo a espetar-se-lhe e arranhar-lhe as costas, mas o esforço pareceu-lhe demasiado e deixou-se cair. Cheirava-lhe a hidromel rançoso, a gordura e a óleo frios e a fumo de lenha. A suor e a urina. Um murmúrio de vozes passou por perto e, mais afastada, ouviu a batida de madeira contra madeira, umas quantas pragas gritadas. Apercebeu-se de uma dor seca no flanco, mais aguda nas costelas quando tentava mexer-se. Ah, então o Varg sem juízo acordou, disse uma voz. Passos e um rosto apareceu por cima dele. Um rosto jovem e atraente, com uma barba ruiva bem aparada e a brilhar devido ao óleo. Svit, disse ele, o som a crocitar-lhe pela secura da garganta e a sair-lhe dos lábios. Voltou a tentar virar-se de lado, mas parecia uma tarefa demasiado difícil para o seu corpo completar. Olha, dá cá a mão, pareces um peixe a revirar-se, disse Svit, todo sorrisos. Agarrou no pulso de Varg e puxou-o para que se sentasse, com as costas encostadas a uma parede de madeira. Estava num salão grande, havia uma cama improvisada com juncos perto da parede, atrás de um pilar grosso de madeira que tinha gravado um intricado padrão de nós. Duas mesas longas com bancos ocupavam o salão ao comprido, com braseiras entre elas, e as mesas terminavam aos pés de um estrado grande. Em frente do estrado, havia outra mesa comprida, perpendicular às outras duas, para que o senhor ou a senhora que ali se sentasse pudesse ver a sua gente. O chão estava coberto de juncos secos, que eram o que lhe causava comichão nas costas, e havia manchas úmidas de cerveja ou urina, fruto de um banquete noturno, calculou. Viu que lhe tinham dobrado o manto, colocando debaixo de si como uma almofada e, ao estender a mão para lhe tocar, tateou algo sólido lá dentro. A sua coleira de servidão e o seu cutelo. Sentia-se fraco como um cordeiro recém-nascido, os membros pareciam chumbo, a cabeça demasiado pesada para o pescoço. Tinha a garganta seca e um sabor fétido na boca. Passou a língua pelos dentes e fez um esgar. O que é que me fizeram? Perguntou Varg e olhou com um ar acusador para Svit, que o fitava, trajando uma bela túnica de lã verde num padrão espinhado, braceletes grossas de prata à volta dos braços e um colar de prata retorcido ao pescoço, com duas cabeças de serpente de cada lado. Salvamos-te a vida, miserável, disse Svit, ainda a sorrir. Tiveste febre, por causa da lança que o teu amigo Leif Kolskegson te espetou no flanco. Leif! Varg olhou para baixo e levantou a túnica, ensanguentada e rasgada onde ele o tinha atingido com a lança. Viu uma grande ferida vermelha, cuidadosamente cosida com fios de intestinos ou tendões fervidos. A ferida tinha sido cauterizada, a pele em redor estava vermelha e sensível. Memórias adejavam-lhe na mente como asas de traça, um homem calvo a oferecer-lhe uma tira de couro para morder. Ah, já te lembras, disse Svit. Não era uma pergunta. Sim. Resmungou Varg, a esfregar a cara com as palmas das mãos. O ataque de Leif regressava à sua memória com uma claridade demasiado vívida, uma torrente de lembranças que tropeçavam umas nas outras, como água em rápidos num rio. Silvou. Levou uma mão ao cinto e encontrou a bolsa. Não tocamos em nada teu. Não somos ladrões, disse Svit. Depois a sua boca retorceu-se. Bem, a menos que tivesses algo que valesse a pena roubar, coisa que não tens. Varg abriu o fecho da bolsa e levou lá a mão, deixando escapar um suspiro. Estás a ver? Disse-lhe Svit. Queres um pouco de queijo? Abriu uma bolsa que tinha no cinto, tirou de lá uma cunha de queijo curado e cortou uma fatia fina. A barriga de Varg fez barulho enquanto ele aceitava o pedaço de queijo e o engolia quase inteiro. Com uma careta,
levantou a mão direita em frente dos olhos. Cerrou-a. Não doía. Bem, um pouco, mas não tinha dor lancinante de antes. Verificou o corpo com as pontas dos dedos. Lembrava-se de ter acordado junto ao fiord a sentir que fora espancado por um troll, com costelas partidas, o rosto inchado, um olho quase fechado. Agora havia um eco suave dessa dor, mas apagado e distante. Quanto tempo? Perguntou. 6 dias, respondeu Sweet. Eu achei que eras capaz de morrer, mas, pelo sim pelo não, não deixei que as ratazanas te mordessem os dedos dos pés. Toma, bebe isto. E ofereceu-lhe um odre. Varg farejou. Não confias lá muito nas pessoas, pois não? Perguntou Sweet, sem que o sorriso agradável lhe deixasse o rosto, como se risse de uma piada que Varg não percebesse. É só cerveja aguada. Varg bebericou. Estava fria, era como sentir alegria líquida na boca. Tentou impedir-se de a beber de um só trago. Por que é que me ajudaram? Perguntou. Eu perdi contra o Einar. Toda a gente perdeu contra o Einar, disse Sweet. Isso nunca esteve em causa. O que importa é como perdeste. Assobiou e abanou a cabeça. O Einar ainda cocheia. Tu mordeste o meio troll. Nunca vi tal coisa, se bem que o Einar é capaz de demorar algum tempo a perdoar-te. Toma. Pegou no odre vazio e substituiu-o por uma malga e uma colher de madeira, papa a fumegar com um pingo de mel. Com calma, disse-lhe, ao vê-lo queimar a boca. Isto é, delicioso, ofegou Varg. A papa era cremosa e quente, o mel doce. Fechou os olhos, absorto no prazer da comida e da cerveja. Esqueceu Svik e Einar, Kouskin e os jurados de sangue, e limitou-se a comer. O som de um riso fê-lo regressar a si mesmo e abrir os olhos. Era Svik que se ria. És um homem que aprecia as coisas simples da vida. Não comia como deve ser. Fez uma pausa. Muito tempo. Vê-se. Pareces um lobo esfaimado preso numa armadilha. Varg comeu mais papa, obrigando-se a manter os olhos abertos. Estou muito agradecido, balbuciou com a boca cheia. Svik inclinou a cabeça. Ao ouvir um raspar de pés em juncos, Varg olhou para trás de Svik. Uma guerreira alta avançava na direção deles, com um escudo negro no punho. Era a loura que lhe oferecerá um escudo antes do combate com Einar. Naquele momento não estava a usar uma cota de malha brinja, apenas uma simples túnica de lã com um cinto de onde pendia uma tira de lã trabalhada, mas havia algo nela, na forma como caminhava, no modo como seus olhos se fixavam nele como um falcão predador que lhe dava um ar perigoso. Aproximou-se de Varg, fitou-o e ignorou Svik. Levanta-te, disse-lhe. Varg pestanejou. Também é bom ver-te, ria, disse Svik. Cala-te, seu pavão pomposo, replicou ela, ainda de olhos fixos em Varg. O que é um pavão? Perguntou Varg, com a boca cheia de papa. Um labrego arrogante e egoísta, respondeu Ria. Não lhe ligues, disse Svik. Os pavões são aves, aves grandes, impressionantes e belas. Só se encontram no sul de Skidan, para lá da grande cidade de Gravka. Levanta-te, disse Ria de novo, ignorando Svik como se este não existisse. E pega nisto. Acenou-lhe com o escudo preto. Já te disse que não luto com escudo. Chamaste-lhe sem escudo e sem juízo, lembras-te? Perguntou Svik. Exatamente, replicou Ria. Lutar sem escudo não faz sentido. Não podes fazer parte dos jurados de sangue e não saber usar um escudo. São ordens do Glomir, não são minhas. A mim não me importa que te reduzam a pedaços na tua primeira parede de escudos, mas o Glomir é o meu chefe, por isso, levanta-te. Pega nisto. Primeira parede de escudos. Varg engoliu em seco e olhou para Svik. Sentia que o seu corpo tinha sido passado por uma calandra e a papa pesava-lhe no estômago. A ideia de combater numa parede de escudos não era agradável. Ela tem razão, disse Svik, a sorrir. Queria ser um dos jurados de sangue.
encolheu os ombros, ainda com um sorriso. E se o Glomir disse para Íris, o melhor é não perderes tempo. Glomir? Perguntou Varg. Quem te salvou a vida, disse Svik. O nosso chefe. Glomir quebra-escudos, acrescentou Ria. Ele tem muitos nomes, comentou Svik, encolhendo os ombros. O meu preferido é Glomir oferece ouro. Ria reganhou o lábio, desagradada com Svik. Varg lembrava-se dele, o guerreiro calvo que avançara para a clareira no bosque quando Leif se preparava para lhe cortar a mão. Estava em dívida para com ele. Mas também se lembrava do que o levará ali, do motivo para ter lutado com Einar meio-troll. Volume, a feiticeira Seir. Com cuidado, pousou a malga vazia no chão e levantou-se. O salão mexeu-se um pouco e ele vacilou. Ria passou-lhe o escudo e ele agarrou pelo rebordo envolto em couro. Quando ela deu meia volta e avançou pelo salão, Varg viu que também levava um escudo às costas. Olhou para Svik. Sugiro que a sigas, disse-lhe este. A menos que queiras um sermão para além da tarefa que me parece que ela está prestes a dar-te. Varg inspirou profundamente, virou o escudo e agarrou-o pela pega de madeira, deixando o punho deslizar pela curva da saliência de ferro, e foi atrás de Ria. Agora que sede e fome já não lhe gritavam no corpo, outras perguntas começavam a formar-se na sua gaiola de ideias, dando voltas como um bando de corvos. Saiu pelas portas abertas entre dois pilares de madeira que emolduravam os degraus largos que levavam ao pátio onde tinha lutado com Einar meio-troll e enfrentou o sol brilhante da primavera. A julgar pela posição do sol, passava um pouco do meio-dia. O pátio estava cheio de guerreiros a lutarem, os escudos negros dos jurados de sangue salpicados de vermelho, e alguns dos escudos azuis do jarro Logur com velas vermelhas pintadas. Viu logo Einar meio-troll, pois a cabeça e os ombros do grande homem destacavam-se acima dos homens e das mulheres mais altos que ali se encontravam. Estava a lutar ao mesmo tempo contra dois dos guerreiros de Logur, e tinha um escudo do tamanho de uma mesa num punho carnudo e um machado no outro. Varg procurou Volume, a feiticeira Seir tatuada, mas não a viu. Noutro ponto do pátio distinguiu a mulher de cabelo grisalho a lutar com um homem, os dois cães esticados ao sol, a observá-la. Ali perto viu o careca de barba grisalha que o salvara nos bosques para lá de Liga. Glomir. Este lutava com um guerreiro que se destacava do resto dos jurados de sangue. Esguio e de altura média, mas com a cabeça rapada, à exceção de uma madeixa longa e densa de cabelo entrançado, negro e a brilhar como jade polido. A sua pele era escura, ao passo que a de todos os outros era clara, e usava um cafetã cinzento de lã, com um cinto a meio, bragas largas e umas vinigas justas a prendê-las do tornozelo ao joelho. O homem segurava um escudo negro pintalgado de vermelho e uma espada curva de um só gume. Algo nele lhe parecia familiar. Para de olhar para tudo como uma virgem num bordel e vem para aqui, gritou-lhe Ria. Cabeças de guerreiros viraram-se para ele, acompanhadas de sorrisos e riso. Varg corou e apressou-se a descer os degraus, ao que sentiu os pontos no flanco a repuxarem a pele. Ria estava ao fundo das escadas, ao lado de um suporte de lanças fixo num barril. Preciso de falar com a vossa feiticeira Seir, disse Varg, com a morte da irmã a pesar-lhe no coração. Tinha um dever a cumprir e essa responsabilidade era um fogo que o consumia. Alguma vez usaste uma lança, sem juízo? Perguntou-lhe Ria, sem fazer caso do que ele dissera. Sim. Acenou com a cabeça. Numa caça ao javali. Na verdade, tinham-lhe dado uma lança enferrujada arrebitada num galho torto de freixo. Ele fora um de muitos batedores a afugentar os javalis do bosque denso ao encontro das lanças refulgentes e direitas de Couskin e dos seus homens. Tudo o que vira fora o traseiro do javali a fugir. Bom, então toma lá este chuço, disse Ria, atirando-lhe uma lança. Varg apanhou-a desajeitadamente com a mão direita e depois tentou segurá-la com as duas mãos, mas o rebordo do escudo embateu no cabo da lança. Tinha-se esquecido de que tinha um escudo no outro punho. Não, isso não é uma lança de duas mãos. Não é suficientemente bom para isso, declarou ela, a aproximar-se. Primeiro, vamos trabalhar com o escudo.
disse, a abanar a cabeça enquanto encostava a lança à parede do salão do hidromel, indicando-lhe que fizesse o mesmo. Tenho perguntas. Preciso de falar com a vossa feiticeira Seir, repetiu Varg. As tuas perguntas podem esperar. O Glomir disse-me para começar a treinar-te, portanto é isso que vai acontecer. E a Volume não está aqui. Onde é que ela está? Então, disse Ria, ignorando de novo. Há dois tipos de combate. Individual, ou na parede de escudos. Vamos começar com o individual. Segura o escudo a postos. Varg olhou para ela, viu-lhe o queixo determinado e percebeu que não chegaria a lado nenhum discutindo. E tenho uma dívida para com estas pessoas. Salvaram-me do Leif, salvaram-me a mão. Levantou o escudo de maneira que este o cobrisse do peito às coxas, com o braço bem junto do corpo. Não, disse Ria, ao mesmo tempo que dava um pontapé frontal ao escudo, o que o fez cambalear para trás até aos degraus do salão do hidromel, onde caiu de rabo no chão. Uma pontada de dor aguilhou-lhe a ferida. Ouviu uma risada atrás de si e virou-se, vendo Svik encostado a um dos pilares, de braços cruzados e com um sorriso no rosto. Fez-lhe sinal para que se levantasse de novo. Assim, disse Ria, a puxá-lo para cima antes que ele conseguisse fazê-lo sozinho. Primeiro, fincas os pés. Olhou para Varg, de boca retorcida como se fosse ralhar com ele, e depois fez uma pausa e assentiu com a cabeça. Fez ela, arqueando uma sobrancelha. Ele tinha os pés à largura dos ombros, o pé esquerdo à frente, os joelhos ligeiramente dobrados. Então sabes que nunca se deve ficar com as pernas completamente esticadas. Fitou-o com um ar desconfiado. Por quê? Porque, se te atingirem assim, cais, respondeu Varg. Ele nunca tinha usado um escudo, mas participará em mais de 100 combates com os punhos, e sabia que o equilíbrio era tudo. Disse mais uma vez Ria, com um aceno conciso. Agora levanta o escudo. Ele ergueu-o e encostou-o bem ao corpo. Uma agitação nos lábios de Ria. Só te vou dizer uma vez como se fazem as coisas. Assim. Agarrou no rebordo do escudo de Varg e afastou-lhe do corpo, abrindo-lhe um espaço entre o braço e o tronco. Desta maneira, se alguma coisa te acertar no escudo e atravessar a madeira, uma lança, uma espada, uma flecha, um machado, não vai acertar-te também no corpo e, assim, não morrerás logo. Fitou-lhe os olhos. A maioria dos guerreiros acha que isso é bom, não? Viver um pouco mais. Ele assentiu com a cabeça. Um escudo não serve só para proteção, continuou ela. Também é uma arma. A lateral do escudo contra a boca pode deixar-te sem muitos dentes, e a saliência é capaz de te partir o crânio. Sorriu, com um brilho intenso no olhar que Varg achou perturbador. Mas, primeiro, vamos pensar na defesa. Por isso, protege o corpo, deixando algum espaço entre ti e o escudo. Mas o teu braço tem de segurar, deve estar colado ao escudo do pulso ao cotovelo, caso contrário um golpe fraco bastará para te abanar o escudo e deixar-te vulnerável a algo aguçado e doloroso. Percebes? Varg assentiu com a cabeça. Sempre aprenderá depressa, qualquer que fosse a tarefa que lhe dessem na quinta de Kouskin. Era como se visse mentalmente uma imagem daquilo que Ria descrevia. Ela afastou-se, agarrou na lança, girou-a por cima da cabeça e atacou-o. Ele aparou o golpe com o escudo, e depois outro e outro, todos em pontos diferentes, em cima, embaixo, com a saliência central, com o rebordo, todos a testar a sua força e o seu equilíbrio, todos a provocarem-lhe um choque pela mão e pelo braço, que se prolongava até ao ombro. A força dos golpes de Ria ia aumentando, a madeira rachava. Por fim, ela acenou com a cabeça e baixou a lâmina da lança. Grunhiu ela, ao que Varg concluiu que devia ser a sua maneira de dizer bom. Ele levou a mão à sua lança, que estava encostada à parede. O que estás a fazer? Irritou-se ela. Treinamos agora com a lança? Troçou Ria. Então já dominas o escudo? Não, reconheceu ele. Mas que mais há para aprender? É só um escudo. Um sorriso frio espalhou-se no rosto dela.
Deixa a lança onde está. A maioria dos combates não acontecem com um combatente parado, pois não? Não, concordou Varg. Portanto, talvez devesses aprender a mexer-te com um escudo e a defender-te contra um inimigo que se mexa à tua volta. Aproximou-se mais de Varg com os olhos à altura dos dele. Levanta o escudo, disse-lhe. Varg fincou os pés e ergueu o escudo como ela lhe ensinara. E depois Ria começou a mexer-se, fingindo ir para a esquerda e esquivando-se para a direita, com a lança a atacar. Perante uma dor no ombro, Varg arquejou de surpresa e choque ao dar-se conta de que ela acabava de o cortar. Não era um corte profundo, mas o suficiente para lhe deixar a túnica manchada de sangue. Depois passou para trás dele e Varg teve de saltar antes que ela lhe espetasse a lança nas costas, virou-se e levantou o escudo. Ela sorria ao avançar, com a ponta da lança baixa. Nunca deixes de me ver por te esconderes atrás do escudo, sibilou Ria enquanto se movia. Esse é o caminho para uma morte rápida. Varg investiu com o escudo para desviar a lança atacante, mas ela conseguiu mudar de posição e balançar para trás, fluida e ágil como névoa. A lança girou-lhe na mão, alterando a forma como a agarrava, e logo a lâmina se aproximou da garganta dele. Varg estacou, a ofegar, e sentiu uma gota de sangue escorrer-lhe pelo pescoço. Pronto para prender? Perguntou-lhe ela, ao afastar a lâmina. Sim, respondeu Varg. Chegamos ao fim de mais um episódio. Não se esqueça de seguir o canal e curtir o vídeo para apoiar o nosso trabalho e ajudar o Parágrafo Secreto a continuar trazendo novas histórias para você. Se quiser contribuir ainda mais, a chave Pix está na tela. Toda doação nos ajuda a manter este projeto vivo. Até o próximo episódio.